Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Amanda e eu estou aqui para te ensinar a viajar mais, com mais conforto e sem aumentar os seus gastos. O assunto de hoje são os programas de fidelidade. Esse é um dos principais pontos que as pessoas têm dúvidas, então eu resolvi fazer um vídeo explicando o que eles são, para que eles servem, quais são os benefícios e como que a gente utiliza. Bom, basicamente, um programa de fidelidade é um sistema que as empresas criam pensando em reter os seus clientes, ou seja, quanto mais fiel for o cliente em relação àquela empresa, maiores serão os descontos ou brindes que eles terão nessa empresa, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente está pensando basicamente em loja, mas a gente tem vários outros programas de fidelidade, tá bom? Então, esses programas eles podem ser simples ou então eles podem ser um pouco mais completos, mais complexos, vamos dizer assim. Cada programa tem as suas regras e a gente tem que ficar atento a cada um dos requisitos para a gente conseguir alcançar aqueles benefícios que a gente está esperando. Bom, se a gente pensar naqueles cartõezinhos de visita, por exemplo, que a gente vai carimbando todas as vezes que a gente faz uma compra na loja, e no final, quando a gente completa essa cartela, a gente ganha um brinde, a gente já está conseguindo ali um desconto de cerca de 10%. E a gente não teve custo nenhum, a gente só precisou guardar aquele cartão ali. É a única regra desse programa, mas é um programa de fidelidade. Outra forma que a gente tem é quando a gente vai numa loja e eles pedem o nosso telefone para falar que a gente vai ganhar um desconto na próxima compra. Se a gente está indo naquela loja, significa que aquela dali é uma loja que a gente tem potencial para voltar. Afinal de contas, a gente já escolheu aquela loja ali por algum motivo. Seja ele supermercado, loja de roupa, alguma coisa assim. Nesse exemplo aqui, eu recebi um SMS logo quando eu passei no caixa. E aí eu ganhei um valor que eu vou receber em desconto na minha próxima compra. Eu tenho um período para poder comprar, nesse caso aqui são 30 dias, então eu vou retornar nessa loja para eu pegar o meu desconto. Eu já tenho que comprar um presente, então eu vou comprar o presente nessa loja mesmo, em vez de comprar em outra. Outra forma que a gente tem aqui de programa de fidelidade, que funciona um pouquinho diferente, é com o Uber. Aqui eu até risquei o nome da empresa, mas é uma das formas também. Quanto mais corridas você faz no Uber, mais eles vão te avaliando, né? Então, cada motorista vai te dar uma nota e você vai ganhando notas boas ou ruins. Mas, à medida que você vai fazendo essas corridas, também é iniciado um contador ali. Se você atinge um número X de visitas e tem uma nota boa dentro do Uber, você vai chegar a uma categoria exclusiva de clientes. E o que você ganha nessa categoria exclusiva de clientes? Você vai ter acesso aos motoristas que são melhor avaliados dentro da plataforma e você também consegue alguns descontos na corrida. Eu, por exemplo, toda vez consigo algum desconto de pelo menos 10% nas minhas corridas e ainda ganho mais 10% porque eu participo de um outro programa de fidelidade dentro do Uber. Gente, nesse caso aqui, parece que é pouco, mas olha só, o mínimo que tem de desconto aqui nesses exemplos que eu falei com vocês é de 10%. Parece que não tem nada a ver com viagem, mas aqui eu só estou querendo dizer que cada programa tem as suas regras. Então a gente tem que ficar atento ao que é que eles estão exigindo para a gente conseguir alcançar esses benefícios. Tá bom, beleza, já expliquei isso, mas como que isso vai me ajudar a viajar mais? Vamos voltar. Existe uma infinidade de programas de fidelidade, que foi o que eu comentei com vocês logo no comecinho. Quanto mais você aprender sobre esses programas de fidelidade, mais você vai poder usufruir desses benefícios que eles oferecem. Aqui eu dividi em 3 categorias de programas de fidelidade. Lembrando que existem vários outros, inclusive eu coloquei 3 exemplos diferentes no primeiro slide. Mas aqui, como a gente está pensando diretamente na viagem, eu já pensei em 3 que eles vão funcionando muito bem entre si. Então vamos lá. O primeiro é o de bancos. O que é que a gente ganha quando a gente faz um cadastro no programa de fidelidade do banco? Que basicamente a gente vai receber pontos toda vez que a gente contrata um serviço ou então a gente faz uma compra, paga uma fatura, se a gente utiliza o link deles, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai acumular pontos e esses pontos vão servir para a gente poder emitir passagens depois. Existem várias estratégias para a gente conseguir emitir a passagem a um custo mais baixo,
mas aqui basicamente a gente vai acumular pontos. Outro tipo de programa de fidelidade que a gente tem são os de companhias aéreas, que foi o segundo que eu separei para vocês. Nesse caso aqui, a gente também consegue acumular pontos fazendo compras com os parceiros da companhia aérea, mas a gente consegue descontos na hora que a gente vai emitir uma passagem, a gente consegue alguns benefícios dentro, ali na nossa viagem mesmo, seja upgrade de cabine, ou então marcar um assento, bagagem, várias coisas nesse sentido. E ainda pode ocorrer a situação de você chegar a um nível no seu status dentro da companhia aérea que você chegue a ganhar até mesmo uma passagem cortesia. E a última categoria que eu separei aqui foi a de hospedagens. Aqui a gente consegue hostel, hotel, resort, então a gente tem desde hospedagens mais simples até algumas muito mais sofisticadas. Com os programas de fidelidade de hotéis, a gente consegue acumular pontos, a gente consegue desconto nas hospedagens e também algumas comodidades. Vamos supor, se precisar fazer um late checkout, eles podem nem cobrar esse valor. Às vezes você consegue um upgrade do seu quarto, um welcome drink. Então são várias coisas que vão aumentar o seu conforto na viagem e você não está gastando nada a mais por isso. Você simplesmente tem o direito porque você participa desse programa de fidelidade. E aí aqui eu vou listar alguns para vocês e vou comentar sobre como que eles funcionam. Os deles não vou entrar em muitos detalhes sobre todos, mas eu vou pegar os principais aqui. O Espera é o programa de fidelidade do Banco Santander. Você tem a opção gratuita e você tem a opção paga. Hoje a gente está focando sempre nas opções gratuitas, tá bom? Então, o Santander, ele é até um que tem um custo um pouco mais baixo que os outros. Se você for pensar no valor absoluto, o valor quando a gente joga, em quantos pontos que a gente ganha, ele é caro. Mas o cadastro gratuito, a gente já consegue acumular pontos e às vezes nem sabe. Quando eu fiz o meu cadastro, eu já tinha uns pontos lá que eu fiquei assim, uai, gente, de onde que ele veio? Na verdade, era de um cartão que eu tinha e de uma outra compra que eu tinha feito usando o link deles. E eu nem lembrava que eu já tinha feito esse cadastro. Então, quando eu entrei, eu já até tinha pontos, gente. Outro programa que a gente tem aqui é o Loop, que é o do Banco Inter. Esse programa ele é novo e basicamente quando você faz o pagamento da sua fatura do cartão de crédito, você ganha pontos. E aí esses pontos eles podem ser transferidos para a companhia aérea Azul ou então você pode abater um valor da sua fatura utilizando esses pontos. A gente tem também o do Banco BRB, que é a mesma coisa, você vai acumular pontos e depois você vai utilizar esses pontos para poder emitir passagens, por exemplo. Tem o Atomos, que é a mesma forma de funcionamento. Você vai fazer a compra. Nesse caso aqui, os pontos eles são creditados quando o valor entra na sua fatura, então não é quando você faz o pagamento da fatura, e sim quando a compra entra nela. E esse programa aqui permite que você transfira também para um outro programa de banco, que é a Livelo, que é o próximo que eu vou falar. Mas o Atomos, especificamente, você consegue resgatar produtos, transferir para a companhia aérea, consegue abater valor na sua fatura. Então, a gente tem várias opções. E o último, que eu já mencionei, é a Livelo. A Livelo é um programa de fidelidade que tem dois bancos, que são o Bradesco e o Banco do Brasil. Então, se você já tem algum cartão desses bancos, provavelmente você já consegue acumular dentro da Livelo. Para mim, esse é o programa mais legal dos bancos, porque é o mais versátil, tem inúmeros parceiros, eu vou mostrar alguns para vocês, mas assim, a Livelo é simplesmente fantástica. Você consegue pagar hotel, hospedagem, produto, consegue transferir para a companhia aérea, para hotel, você consegue assim muitas coisas. Gosto muito justamente por causa da quantidade de parceiros que eles têm. E agora vamos para a segunda categoria que eu tinha comentado, que são os clubes de fidelidade de companhias aéreas. O primeiro que eu vou falar é o Latam PES. O que é o Latam PES? É o programa da Latam. Esse programa aqui,
ele normalmente tem um custo mais elevado se você optar pela opção de pagar pelo clube, mas igual eu já falei antes, você consegue fazer o cadastro gratuito. Então você não precisa gastar nenhum centavo para isso. Os preços das passagens da Latam em pontos costumam ser muito interessantes se você conseguir gerar os seus pontos a um baixo custo. A Latam ela tem uma particularidade que normalmente as passagens, se você pega o valor cheio dos pontos, eles saem mais, e você vai tentar emitir essa passagem, a passagem vai sair mais ou menos o mesmo valor se você fosse comprar em dinheiro. Só que a gente consegue reduzir o custo da nossa geração de pontos. Então, quando você reduz esse custo, as passagens elas ficam com um preço assim, excelente, muito bom mesmo. E lembrando que esses pontos foram gerados com compras que eu já faço no dia a dia. Então aqui eu não estou nem pagando nada, eu estou simplesmente comprando as coisas do meu dia a dia. Outro programa de fidelidade que é bem legal é o da Azul. Ele mudou de nome recentemente, chamava Tudo Azul, agora chama Azul Fidelidade. Teve algumas mudanças de regras nele, inclusive está relacionado à mudança do nome. Teve coisa que ficou mais simples da gente entender e teve coisa que ficou mais difícil para a gente. Não no sentido de entender, mas às vezes da gente mudar o nosso nível no programa. O que a Azul oferece? Também tem muitos parceiros, assim como eu já tinha comentado no caso de programa de fidelidade de banco, mas a Azul especificamente, ela costuma fazer algumas promoções que a gente ganha muitos pontos por real gasto durante uma compra. Teve uma vez que eu comprei uma. Eu fiz a compra de um telefone normal, não era telefone caro nem nada assim, e basicamente eu ganhei pontos que davam para eu viajar para o Nordeste. E foi isso que eu fiz. Eu comprei o telefone e um mês depois eu estava no Nordeste. Então, assim, gente, esse programa aqui, ele é muito legal se a gente for pensar no quanto que a gente consegue acumular os pontos rápido nele. É, e também tem a opção gratuita, que é o mais legal. Vamos para agora a outra companhia aérea que tem programa, que a gente utiliza muito aqui no Brasil, é a Gol. O programa de fidelidade deles é o Smiles. A Smiles, ela também é bem simples a gente acumular pontos lá, tem boas promoções de transferência bonificada, então a gente consegue multiplicar os nossos pontos vindo dos bancos. E, por exemplo, se você vai usar Uber, em vez de você pagar o Uber ali na hora da corrida, você pode colocar o crédito antecipado. E aí você vai ganhar mais pontos por cada real gasto. Imagina que você já está usando o Uber. Então você ganha pontos com isso. Outros programas aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas é só para vocês verem que é uma tendência do mundo inteiro, então não é só aqui no Brasil. É o programa TAP Miles and Go, que é na TAP. E tem o Volare, que é da Ita Airways. Esse Volare, ano passado teve uma promoção que só da gente fazer o cadastro e indicar pessoas, a gente já ganhava muitos pontos. E aí depois a gente conseguia transferir esses pontos para a rede de hotéis. E aí no final das contas o custo do hotel estava ficando muito baixo. Chegou a um ponto que eles viram que estava fazendo muito sucesso, eles não estavam conseguindo mais manter, parecia que estava tendo até falcatrua, né, no meio disso, então eles suspenderam durante um tempo e hoje eu já vi aqui que está disponível o link de indicação. Então, quando você faz o cadastro por meio do link de indicação, que inclusive eu estou deixando aqui embaixo para vocês, eu ganho pontos e vocês ganham pontos, e depois vocês podem usar esses pontos para poder emitir passagens da Ita Airways, tá bom? E agora vamos para a terceira categoria que eu separei, que foi a categoria de hospedagens. Aqui eu coloquei várias opções que também tem hotéis no mundo inteiro e eu vou focar no primeiro, que é o UOL. Esse UOL aqui é uma rede que é muito utilizada aqui no Brasil, eles têm hotéis do Ibis, John John, tem Mercury, Fairmont, então assim, eles têm muitos hotéis aqui e eles têm uma evolução no programa que é bem legal. Você
Você já colocou seus pontos lá, né? Nesse caso aqui, você pode assinar também, mas não acaba que é uma assinatura de um custo um pouco mais alto. Mas só que o legal deles é quando você transfere os seus pontos também. Mesma coisa da companhia aérea. Você transferiu os seus pontos, você gerou a um baixo custo ou custo zero, e aí na hora que você vai pagar o seu hotel, ou então o seu consumo no hotel, e também tem para experiências, por exemplo, no restaurante, cada 1.000 pontos que você utiliza do seu saldo nesse programa de fidelidade, você consegue abater 20 euros na sua conta. Ou seja, cada 1.000 pontos que você junta nesse programa, você tem um desconto aí de mais de R$ 100, 105, R$ 120, dependendo da cotação do euro. Gente, é muito legal esse programa. E de acordo com os status que você tem nele, você consegue algumas comodidades gratuitas, que seja o upgrade do seu quarto, ou então o welcome drink, coisas nesse sentido. É muito legal. E aí existem vários outros, que são, por exemplo, Hilton Honors e HG1 Rewards. Então, assim, esses daqui, a gente vai ter milhares de hotéis só com esses programas aqui que a gente pode utilizar no mundo todo. E aí, gente, uma dúvida que eu sempre recebo é, beleza, eu juntei meus pontos e não sei o que fazer com eles. O que, que é que vale o ponto num lugar ou no outro? Como que isso funciona? Basicamente, a gente consegue comprar pontos em qualquer um desses programas. É, mas o legal não é isso. O legal é a gente só pegar os pontos que a gente já está gerando com as nossas compras mesmo, diárias, e aí a gente vai transferir para o lugar que a gente quer utilizar. Então, se eu estou com os pontos no banco e eu quero fazer uma viagem com uma companhia aérea X, eu vou esperar uma promoção de transferência bonificada, que eu vou pegar os meus pontos do banco e vou multiplicar eles na hora que eu for transferir para a companhia aérea. A partir desse momento é que eu vou comprar a minha passagem emitida com pontos. Agora, existem algumas promoções, algumas épocas bem específicas que pode valer a pena você emitir a sua passagem direto pelo programa de fidelidade do banco. Então, às vezes eles fazem algumas promoções que valem muito a pena. Então, a gente faz essa análise, né, de quanto que vale os meus pontos no banco e quanto que vale os meus pontos na companhia aérea. Qual que está valendo mais a pena? Para a gente poder fazer essa transferência. A gente costuma buscar sempre uma transferência mais próxima de 100%, ou seja, se eu tenho 1.000 pontos, quando o meu ponto chegar na companhia aérea, eu vou chamar aqui de milhas, né? Eu vou receber 2.000 milhas em vez de ser 1.000. Então, nesse caso aqui, a gente está reduzindo ainda mais o custo da nossa passagem. Esses que são os pulos do gato, né? Vamos dizer assim. Outra coisa que a gente pode fazer também é transferir os nossos pontos do banco para o hotel. E aí, nesse caso, quando seus pontos saem do banco e chegam no hotel, eles passam a ter aquele valor, por exemplo, que eu comentei. Você juntou 1.000 pontos, você tem um desconto de 20 euros. Lembrando que nem sempre a paridade deles vai ser uma coisa super legal. E aí, para vocês terem uma ideia, se a gente fosse considerar o preço base de cálculo, né, para ver se vale a pena ou não, cada 1.000 pontos no banco equivale a mais ou menos R$ 40. Lembrando que eu não necessariamente paguei R$ 40 por esses pontos. Então, o que está acontecendo aqui é que eu estou pegando só um valor base que a gente utiliza para ver o que está valendo a pena ou não. Porque, na verdade, eu gero esses pontos a um custo muito mais baixo. Só para vocês terem uma ideia, hoje o meu custo de geração de pontos na Livelo é em torno de R$ 8. Ou seja, imagina se eu estivesse transferindo aí a 3,5 para 1, né? Tipo assim, cada 3.500 pontos no banco viram 1.000 pontos no hotel. Nesse caso aqui, é como se eu estivesse gerando, sei lá, R$ 100 de desconto
a um custo ali de R$ 30, ou seja, uma economia de 70% no hotel. Então, gente, são contas assim que a gente precisa fazer para ver como que a gente vai economizar nas nossas viagens. Não é só a gente chegar, acumular, ir lá e resgatar um brinde. Ou então a gente vai lá e resgata uma passagem no preço que tiver. Porque se a gente fizer isso, às vezes a gente vai pagar mais caro ainda. E a ideia aqui é a gente utilizar uma combinação de estratégias para a gente reduzir o nosso custo da passagem, da hospedagem e também dos passeios, porque a gente também consegue acumular pontos com os nossos passeios nas viagens, tá bom? E aí agora eu queria propor para vocês de visitar o site de um de cada categoria, né? Que no caso eu peguei o da Livelo, porque é o principal programa de banco. Coloquei Latam Pass, porque a gente está numa semana que está tendo muitas promoções da Latam. Então, e ainda por cima tem uma que está com bonificação entre Livelo e Latam Pass. E também peguei o Dual, que foi o que eu comentei com vocês, que eu mais utilizo de hotéis. Bom, gente, o primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é o da Livelo. O da Livelo aqui a gente já costuma ver nesse banner que tem aqui em cima as principais ofertas. Então aqui a gente já está vendo que tem marca de roupa, tem bonificação quando a gente faz compra no Carrefour. Nesse caso aqui, o que a gente está, esse tipo de promoção aqui, basicamente a pessoa faz uma compra e ela ganha mais pontos do que o normal se ela comprar pelo link da Livelo. Então aqui tem várias, né, que eu estou mostrando. E o que eu comentei sobre a Livelo ter vários parceiros, a gente consegue ver nessa página aqui, ó. Olha só a quantidade. Material de construção, hospedagem em resort, AliExpress, Amazon, Amo Beleza, Apoio, que é supermercado também. Então a gente consegue aproveitar nesse tipo de compra também, com viagens na própria Azul, então você poderia acumular aqui ou então na Azul, passeios, igual eu comentei, exemplo, Beach Park, Beleza na Web. Então, assim, aqui a gente vê que eles têm muitos parceiros. E é por isso que é o programa de fidelidade que eu mais gosto, porque eu tenho uma versatilidade muito grande. Então, basicamente, né, qualquer compra que eu vou fazer, eu consigo acumular pontos. Inclusive, gente, até se eu quiser comprar passagem do Boozer, eu consigo acumular pontos. Em drogaria. Normalmente, drogaria a gente não consegue acumular com medicamento, mas outros tipos de produtos vendidos nas drogarias a gente consegue. Então, assim, tem inúmeros aqui. Dá para rolar essa página aqui por muito tempo ainda, mas não é o nosso objetivo ficar aqui gastando o tempo de vocês. Então, vamos para o próximo programa, que é o Latam Pass, que eu comentei. Inclusive, aqui tem a promoção que eu comentei sobre Livelo e Latam Pass. Eles estão dando até 35% de pontos extras, então quer dizer que se você transfere 1.000 pontos da Livelo para a Latam, então você vai receber 1.350 milhas. E aí aqui tem alguns exemplos de parceiros, por exemplo, aluguel de carro na Movida, que você ganha 4 pontos para cada R$ 1 gasto. Tem reserva pelo Booking, que seria, por exemplo, 8 pontos para cada dólar gasto, então esse aqui o cálculo é um pouquinho diferente. E tem uma aqui que é bem legal, que é quando você vai viajar para o exterior, você costuma utilizar algumas contas internacionais. E um exemplo delas é a Nômade. Quando a pessoa faz o cadastro e utiliza o código específico aqui, que está falando nessa promoção, e faz uma operação, ela pode ganhar até 6.000 pontos no Latam Pass. Então, essa é uma promoção bem legal, tá? E tem um outro tipo
jeito de acumular pontos no Latam Pass que eu descobri recentemente, que é com gastronomia. Então, dentro do próprio site, você vai procurar a opção lá de gastronomia e aí você faz a reserva do restaurante pelo Latam Pass e na hora que você vai fazer o pagamento, você faz utilizando a sua conta do Latam Pass. Então, assim, nesse caso, você vai acumular pontos com refeições que você já faria também. Às vezes é uma comemoração, porque parece que esses restaurantes aqui são melhores, né? Às vezes é alguma comemoração, algum evento, algumas coisas assim. Você pode acumular pontos extras até mesmo nesse tipo de gasto. E aí, gente, vindo agora para o UOL, tem algumas promoções ativas que vão de até 50% de desconto no segundo quarto, agora no período das férias, ou então desconto de até 45% nos hotéis da América Latina. Mas tem mais promoções. E aqui, com o cadastro gratuito, olha só o que, que eles já me mostram. Esse aqui eu fiz questão de mostrar porque dá para vocês verem que mesmo sem estar pagando nenhuma tarifa, eu continuo tendo benefícios simplesmente porque eu tenho o cadastro. Nesse caso aqui, eu tenho sempre o melhor preço para a tarifa de associado. O que, que é isso? A pessoa que não tem o cadastro vai pagar um preço normal e a pessoa que tem o cadastro vai conseguir algum desconto. Eu tenho acesso às ofertas durante o ano inteiro, então essas promoções que eu mencionei antes, né? Férias de julho, até 45% de desconto nos hotéis da América Latina, até 25% nos IBs de BH. Esses daí, todos eu consigo participar, porque eu tenho cadastro. Esse é o único motivo. Eles querem que eu utilize a rede, então eles estão me oferecendo alguns benefícios por utilizar essa rede. E outra coisa também que facilita muito quando a gente está viajando é o check-in online e o check-out rápido. Nesse caso aqui, eu já chego com os meus dados todos prontos, eu só assino que eu estou entrando e na hora de sair eu só entrego o meu cartão do quarto e está resolvido. Em alguns casos eu até coloco para poder fazer algum pagamento de consumo no final, mas assim, o grosso do procedimento, né, de check-in e check-out é super tranquilo. Então é bem legal esse programa aqui também. Igual a gente pode ver aqui, eles têm hotéis em todo o mundo e eles têm parcerias com as principais companhias aéreas aqui no Brasil e também com a Livelo, que é o principal programa nosso aqui. Aqui a gente já vê que tem grande, um grande leque, né, de opções de hotéis, que eu só comentei dois, né, que foi o Jojo e o Ibis. Ah, não, acho que eu falei também de outros dois, Mercury e Fairmont. Mas olha só a quantidade. Inclusive, eu gosto muito do novo hotel, viu, gente? Ele tem ótimo custo-benefício. E é isso que eu tinha para falar desses três especificamente. Para finalizar, então, existem vários programas de fidelidade e com vários tipos de benefícios. Cabe a gente conhecer os diferentes programas que podem ser úteis, que se encaixam na nossa estratégia e tentar aproveitar o máximo deles. Então, você vai ler as regras, você tem que buscar entender o que é que eles estão oferecendo para você, se você precisa mesmo ou não pagar, que a maioria das vezes você não precisa, esses daqui que eu citei, nenhum deles você precisa, você pode fazer o cadastro gratuito, que você já tem direito a muitos benefícios. E cada um deles vai ter um objetivo diferente. Então, o banco vai querer que você utilize os serviços do banco e os parceiros do banco. A companhia aérea vai querer que você voe com ela. Mas o hotel vai querer que você se hospede em algum dos hotéis da rede deles. Igual eu mostrei para vocês os exemplos das lojas, né? São pequenos ajustes que a gente pode fazer, que é, por exemplo, fazer o cadastro no programa de fidelidade e comprar pelo link, que a gente isso daí vai contribuir para que a gente consiga fazer
cada uma das nossas viagens dos sonhos. E o mais importante, existem várias estratégias que permitem viajar mais, sem abrir mão do conforto e gastando pouco. Igual eu falei, as opções de hoje são sem nenhum custo extra. Espero que você tenha gostado, que o conteúdo tenha sido útil para você, que você tenha conseguido aprender alguma coisa. Se tiver dúvida, pode mandar aqui que eu vou responder. Aguardo você no próximo vídeo.